Olá, você que acompanha a coluna Questões de Convivência, eu sou Enéas Canhadas, psicólogo, e eu quero que vocês me deem licença para falar um pouquinho sobre a terapia, né, como uma relação de ajuda e como esta ajuda pode se dar. Duas coisas que aparecem bastante nas afirmações dos clientes, uma é: nossa, eu estou repetindo muito esse assunto, né? Toda vez que eu venho aqui eu falo do mesmo assunto. Essa é uma preocupação de muitos clientes. A outra preocupação é: eu não sei o que dizer. Mas como? Eu vim aqui para falar, eu deveria ficar falando e não ficar em silêncio. São duas preocupações que assaltam os clientes. Primeiramente, dizer que isto faz parte do processo terapêutico. Eu costumo sempre lembrar que a terapia, a relação cliente-terapeuta, é, antes de tudo, antes de mais nada, uma relação humana. E uma relação humana que vai muito pelo caminho do respeito, da consideração e do acolhimento que uma amizade precisa ter. Uma confiança precisa ter e garantir bem-estar para ambos. Então, quando nós estamos falando de repetição de assuntos, isto faz parte, porque, entre outras razões, o fato de que os nossos pensamentos, eles são, de certa forma, circulares, né? Quando nós dizemos eu fico girando em círculo, quando nós dizemos círculo vicioso, quando nós dizemos eu volto muitas vezes naquele mesmo ponto, ou quando dizemos assim, eu já vi esse filme muitas vezes, nós estamos falando exatamente como é o nosso pensamento. E o nosso pensamento precisa passar muitas vezes pelo mesmo ponto, porque, como diz Jung no prefácio do livro I Ching, a primavera se repete todos os anos, mas as flores são sempre novas. Então, ao passarmos por um ponto de uma experiência vivida, nós vemos outros aspectos, enxergamos outros ângulos, fazemos outras compreensões daquele mesmo ponto. Então, repetir ou falar várias vezes sobre o mesmo assunto faz parte, precisa ser entendido pelos clientes que é bom e benéfico para o processo e, é claro, o terapeuta precisa saber bem como lidar com isso, porque em toda vez que o cliente repetir algum assunto, ele vai trazer algo novo, ele vai falar de algo novo e aí cabe ao terapeuta, com as suas ferramentas, perceber e pensar estas coisas. E a outra questão é o silêncio. Muitas vezes o cliente fica longos espaços de tempo em silêncio. Isto é preciso que o terapeuta tenha aprendido, tenha praticado e saiba lidar bem, porque no silêncio, após o que foi falado, ou no silêncio que se dá no momento em que o cliente estava tratando desse ou daquele assunto, estará a compreensão silenciosa do que está sendo trabalhado ali, do que está sendo terapeutizado, vamos dizer assim. Então, o cliente ficar em silêncio é natural, é comum. O terapeuta entender o silêncio que está se fazendo ali é o que vai constituir a relação de ajuda que é a terapia. E essa relação humana que compreende o outro, tanto no silêncio quanto na fala dele, mesmo que seja repetitiva. Se você gostou, se você se identificou com esse tema, se você quer saber mais ou sugerir mais, entre na nossa página e faça os seus comentários.